Fiesc 75 anos. Nossa matéria-prima sempre foi o futuro. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos ao Sistema Fiesc. Meu nome é Maria Teresa Bustamante, já enxergo aqui algumas caras de conhecidos, amigos, podem me chamar de Maitê. Eu estou aqui à frente da chefia de gabinete do presidente do Sistema Fiesc, Dr. Gilberto Selemi, de quem já transmito um cumprimento especial da parte dele, dando as boas-vindas, e também o meu trabalho aqui, particularmente, é muito mais voltado a responder pela área de relações internacionais, que tem várias frentes de atuação, a internacionalização da indústria catarinense, a nossa plataforma digital de promoção comercial, enfim. Nós temos uma mandala de serviços oferecida aos industriais catarinenses e, desta maneira, um desses serviços é justamente compartilhar com a classe industrial catarinense os eventos que estão cada vez mais presentes em nosso dia a dia. Nós já tivemos em 2025 vários encontros, muitos de vocês estiveram conosco quase que semanalmente durante o período mais complicado do tarifaço. E hoje nós vamos tratar de um tema que também já começa com uma situação especial. Mas vamos falar do acordo de parceria Mercosul-União Europeia. Queria inicialmente contar com a compreensão de vocês. Para variar, hoje nós estamos com uma situação aqui complicada da internet, então se tivermos alguma situação aqui de interrupção, é totalmente alheia à nossa vontade. Mas queria agradecer a presença de cada um de vocês conosco e apresentar aqui ao nosso especialista, Vitor, por favor. Bom dia a todos, muito obrigado pela participação hoje. Meu nome é Vitor, sou assistente aqui de internacionalização sobre a gerência do Paulo e da doutora Maitê, e vou acompanhar a reunião hoje com vocês. Na nossa governança da área de relações internacionais tem na frente a minha pessoa, né, na qualidade de diretora da área. Depois nós temos o Paulo Queires, que é o gerente da internacionalização, que neste momento está desfrutando das merecidas férias. E, bom, dando início ao nosso trabalho de hoje, já também desejando a todos vocês um feliz ano novo, né? Esse ano em curso, que tenhamos muita saúde e paz. Vamos falar, então, do Acordo Mercosul-União Europeia. Pode colocar aí, faz favor. Como todos já estamos assim, um tanto cansados, né? Nesses últimos dias a mídia tem dado uma ampla repercussão da assinatura do acordo. Uma das pessoas que está aqui acompanhando, a minha amiga Josefina, né? Ela e eu fazemos parte desde os anos 95, quando foi lançado, inclusive participamos ativamente na delegação de Fernando Henrique Cardoso à Espanha, quando foi assinado efetivamente o termo de início das negociações do acordo. Mas, bom, o que é o acordo Mercosul-União Europeia? Vamos falar ao final dele sobre a ação de judicialização que iniciou no dia de ontem no Tribunal de Justiça da União Europeia. É um tema que é super relevante, porque ele dá um freio no entusiasmo que o acordo trouxe para uma boa maioria de empresários, não somente no Mercosul, como na União Europeia particularmente. Mas de que estamos falando? Primeiramente, dizer que a União Europeia é o primeiro maior investidor direto no Brasil, o que não é pouca coisa, são mais de 300 bilhões de investimento que a União Europeia tem feito no Brasil. Estamos falando de um produto interno bruto aproximadamente de 22 trilhões de dólares.
Esses números da economia mostram claramente a grandiosidade do acordo. O mercado, que reunido estima 722 milhões de pessoas. Então, um mercado consumidor atrativo, importante e que não pode ser deixado de lado, e daí o porquê também ele gera toda essa situação de entraves que se teve ao longo dessas quase 3 décadas. É o maior acordo de comércio bilateral de ambas as partes, mas particularmente para o Mercosul. E aqui eu quero já começar compartilhando com vocês que o mais importante daqui para frente é que haja efetivamente uma internacionalização de que este acordo ele não é apenas um acordo de comércio, muito longe de ser um acordo de comércio. Ele é um acordo de muitíssima geração, extremamente completo. Ele percorre temas dos mais avançados, dos mais importantes para a gestão das empresas, sejam elas ou não participantes do acordo com a corrente de comércio. Isso é importante ter presente. A defesa do multilateralismo, da democracia e dos direitos humanos são os pilares fundamentais dessa parceria estratégica entre ambas as partes. Aqui nós temos a balança comercial do Brasil com a União Europeia, que já mostra efetivamente a relevância dos valores que estamos falando. Em 2025, como vocês poderão observar, os números comportam tanto a importação quanto a exportação são bastante relevantes. E quando nós falamos dessa balança comercial com Santa Catarina, ela se torna, inclusive, para nós extremamente importante, porque depois do tarifaço, que éramos nosso destino das exportações, como primeiro país, sempre nos últimos 5 anos, tem sido Estados Unidos. Mas, ao encerrar 2025, com a mudança radical da política de comércio do presidente Trump, que não tem política, e sim uma decisão unilateral dele de lidar com o tema de comércio dentro dos seus próprios interesses, é importante destacar que para Santa Catarina, a União Europeia passou a ser o segundo destino das exportações. E em 2025, nós conseguimos, então, atingir um valor extremamente relevante de 1,4 bilhão de exportação. E da importação são 4,6 bilhões, ou seja, nossa balança é deficitária. Nós temos aqui, claro, não é para ler, esse material vai ficar disponibilizado na plataforma digital da federação, que os senhores poderão acessar posteriormente. Esses produtos de exportação e importação mostram claramente que nosso comércio com eles não se trata somente de produtos primários. Há um valor maioritário de proteína animal, sem lugar a dúvida, mas nós também somos exportadores e importadores de produtos industriais, matérias-primas, produtos intermediários, componentes extremamente relevantes. E um tema que tem sido destacado é justamente a diversificação dos mercados, que é o caso do setor de móveis, né? Então, é importante ter presente isso. Bom, nós temos também, agora, vamos falar do acordo propriamente dito. Nossa proposta hoje é compartilhar com os senhores o conteúdo do acordo. De que estamos falando? Primeiro, que é um eixo estratégico para o Brasil. Nós estamos à frente da possibilidade de contar com 27 novos mercados que poderão ser trabalhados um a um com mais intensidade,
com mais estudo de inteligência comercial, com mais verificação de possibilidade de alianças estratégicas. Nos oferece a oportunidade da integração das cadeias produtivas. Os estudos de inteligência comercial têm mostrado essa possibilidade, que os senhores sabem, sempre tenho defendido com muita ênfase a parceria estratégica de produção conjunta, cada vez é mais necessário. No caso com a União Europeia, se torna, inclusive, muito mais relevante. Por quê? Porque nós temos a possibilidade de ampliar essa capacidade de distribuição logística na Europa de forma bem mais apurada, com uma redução de custos que precisa ser muito bem estudada, mas que ela já se mostra bastante atrativa, o porquê que o setor de investimento está extremamente voltado hoje a identificar já, apesar da trava do Tribunal de Justiça, isso não pode impedir a continuidade das análises econômicas e estratégicas que têm que ser feitas. É importante fazer também a análise da possibilidade de propor políticas públicas cada vez mais voltadas para o setor de saúde. Saúde é um tema relevante, altissimamente presente a partir da exigência de segurança alimentar e biológica no setor, não somente dos alimentos primários, como laticínio, proteína animal, não. Ele perpassa a cadeia de produtos industrializados para o setor de alimentos, ou medicamentos, ou farmacêuticos, ou cosméticos, como é o caso da categoria de veganos. E há uma possibilidade já concreta de começar a negociar entre governos os minerais raros. Obviamente, o Brasil, que é quem detém as fontes, já deixou clara a possibilidade prevista no acordo de criar imposto de exportação para os minerais raros, de maneira que possa ter uma proteção adequada. E, por último, e não menos relevante, esses são temas macro, conciliar o comércio de produtos e serviços com desenvolvimento sustentável. Essa é uma regra que perpassa 100% o acordo. E lembrando de que ele tem um mecanismo de reequilíbrio das concessões. O acordo está negociado, e quando for necessária a ratificação, ela será feita. No caso do Congresso brasileiro, argentino, uruguaio, paraguaio, o acordo não pode ser rediscutido no ambiente legislativo. Ou ele é aprovado, ou ele é rejeitado. Mas essa é uma questão que precisa levar em consideração, porque o acordo, depois de ele estar em plena vigência, evidentemente que ele terá a possibilidade de ser alterado conforme se desenvolvam essas relações de comércio, de serviço e de investimento. Para isso, o acordo prevê esse mecanismo de reequilíbrio das concessões, com a criação também de um fórum da sociedade civil, composto por vários representantes de todas as ordens, tanto privados quanto públicos, para poder discutir esse tema. Quais são os pilares do acordo? Político, cooperação e o livre comércio. São esses três pilares que vão ser encontrados no texto do acordo. E no caso do campo político, ele percorre em 49 capítulos as estratégias já discutidas, já redigidas no campo da tecnologia e inovação, na infraestrutura, na questão de energias renováveis, na questão de educação, meio ambiente, a promoção de emprego, a capacidade das pequenas e médias empresas receberem capacitação para que elas possam estar
adequadas a atender também sua participação em toda essa dinâmica das relações que agora se criam com mais intensidade. No campo da cooperação, que é outro pilar extremamente importante, ele está alicerçado no combate ao terrorismo, a dar cada vez mais segurança na cibernética, tentando enfrentar de todas as formas possíveis os crimes que cada vez se multiplicam mais, a concessão de benefícios, como falei há pouco, de benefícios específicos para as pequenas e médias empresas, que estão tanto no pilar político quanto no pilar de cooperação, com muita ênfase na necessidade delas poderem participar nas compras governamentais, na construção de joint venture e fazer parte das redes empresariais que são muito amplas na Europa atualmente. E o compromisso dos países integrantes do acordo de manter 100% vivo o Tratado de Não Proliferação das Armas Nucleares, combater sempre esse aumento de uso das armas, tentar evitar ao máximo a utilização de armas nucleares e manter sempre a bandeira de tratar os temas de maneira pacífica. Muito bem. O acordo de parceria que foi assinado, ele tem uma parte específica chamada EMPA, que é a parte da parceria. Então, aqui nos centramos a entender com clareza que vamos ter dois acordos. Temos dois acordos. Um acordo é o chamado EMPA. Esse acordo é o maior, é um acordo que tem todos os capítulos que percorrem os três pilares, tanto o pilar político, o de cooperação e o comércio. Então, aqui nós temos uma relação em grandes linhas do que são os temas que compõem o acordo. Na parte 1, são princípios gerais do quadro institucional. E aqui onde as partes deram muita ênfase à questão do princípio democrático, aos direitos humanos e, especialmente, a ênfase na questão do desenvolvimento sustentável. Na parte 2, temos um pilar do diálogo político e cooperação, em que percorrem todos esses temas das parcerias sociais, a ênfase ao uso de energias sustentáveis, ao direito das mulheres, à conduta empresarial responsável, particularmente aos direitos trabalhistas e ações coordenadas para a saúde pública, pensando já cada vez mais em tentar estar preparado para qualquer nova pandemia. A gestão de fluxos migratórios, que é um tema que nos interessa também, não é somente para a União Europeia, que o tema da imigração está presente na mesa dos empresários. Nós, aqui em Santa Catarina, temos essa situação que já conta com um programa aqui da Federação das Indústrias, chamado Porta Aberta, para tentar integrar os imigrantes de países como a Venezuela, como Haiti e outros, nas cadeias de trabalho, mas principalmente otorgar a eles moradia, condições com dignidade de se integrarem na sociedade catarinense. Então, no capítulo 1 e 2, ele precisa ser estudado como os outros capítulos, que aí entra o capítulo 3º, né? A parte terceira é o que mais nos diz respeito, assim, de forma mais imediata, que é o comércio e assuntos relacionados a ele. Nós temos aqui, então, no capítulo 3º, o quadro jurídico. Importante ressaltar que todas as normas são vinculantes, ou seja, dizem respeito a ambas as partes, tanto aos países do Mercosul quanto aos países da União Europeia.
Ele é abrangente principalmente no setor de serviços. Essa é uma novidade para os países do Mercosul, porque pela primeira vez serviços fazem parte de forma integrada ao comércio. As barreiras não tarifárias, perpassa também a questão de direito de propriedade intelectual e ressaltando o uso das indicações geográficas. Nós também, aqui em Santa Catarina, já temos algumas indicações geográficas garantidas, mas lembrando que a União Europeia tem várias no campo especificamente e com mais ênfase no campo da alimentação, né? Um forte, mas um fortíssimo compromisso dos países do Mercosul no combate à desflorestação. E é importante ter presente que esse compromisso ele já prevê todas as possibilidades de penalidades, as regulamentações. É importante ler esse capítulo para ter clareza que não se trata só de produtos como, por exemplo, madeira, não. Uma chapa de ferro, uma esquadria de alumínio, tudo o que é manufaturado também está presente no combate à desflorestação. Então, é importante ter presente a necessidade de entender cada empresa como pode impactar seu produto. O compromisso da desgravação total, né, que é a redução da tarifa de imposto de importação de ambas as partes, até alcançar 91% da totalidade do acordo. As compras governamentais, esse é um capítulo muito específico e que já deu muito pano para a manga, foi objeto das discussões de 2019 até aqui, e hoje está claríssimo que os países poderão participar, por meio das suas empresas, quando interessadas, em licitações oficiais. Isso também é uma novidade. E um ponto importante aqui do comércio é o reconhecimento de certificações internacionais de primeira parte, que alguns produtos já têm e que, portanto, elas estão reconhecidas, no cumprimento também de certificações de normas técnicas. Alguns são mencionados no acordo, como o caso da ISO, IEC, enfim. Cada setor produtivo sabe quais são as certificações internacionais que são exigidas para poder ingressar nos países de forma completa. E o acordo já prevê a forma de reduzir os testes duplicados no setor eletrônico, tentando reduzir também o custo de participação no comércio desses produtos e tornar cada vez menos burocrática a questão de teste de laboratório, teste de campo e esse reconhecimento das certificações internacionais. O capítulo continua percorrendo especialmente o tema dos serviços. E aqui, no caso dos serviços, é bom ter presente a liberdade que se passa a ter de contadores, advogados, profissionais liberais, seja de lá, seja dos países do Mercosul, se instalarem com escritórios próprios a partir da possibilidade que se tem justamente do amparo legal de você poder exercer essas profissões nos países. Obviamente, guardada a devida proporção do cumprimento das exigências complementares, né? Tipo, o advogado tem a exigência aqui de passar pela OAB, tem algumas outras exigências, e isso vale para todas as profissões. Mas está acordado que essa liberalidade seja para estabelecimento local ou transfronteiriço. Isso vale também para o setor de transporte marítimo, serviços postais, telecomunicações, entregas, enfim, não existe restrição, isso que é mais importante. E prevalece sempre o direito de cada país participante do acordo de regulamentar a atuação, obviamente, desses serviços em conformidade com o interesse público, com as políticas que cada país venha a ter.
tem interessante que se deram ao trabalho de colocar justamente disposições para já regulamentar como se dá a acolhida a profissionais vinculados a investidores europeus nos países do Mercosul. Isso traz a facilidade do investidor europeu destacar profissionais para atender os seus investimentos nos países do Mercosul. Essas medidas já estão no corpo do acordo. A resolução de disputas, esse é um tema bem delicado, é importante que todos tenham conhecimento bem amplo de quando surgem conflitos entre as empresas, quando você tem necessidade de uma arbitragem, ela está admitida e, principalmente, o reconhecimento de uma reclamação de não violação dos acordos da Organização Mundial do Comércio. Isso significa que quando uma parte toma e aplica uma medida que possa prejudicar substancialmente um benefício já otorgado, obrigatoriamente tem a possibilidade, ou a parte que se sinta lesada, de exigir um parecer da Organização Mundial do Comércio para poder ter uma defesa dos seus interesses. Então, é um capítulo bastante amplo, bastante interessante, que exige uma leitura com leite de aumento. E, dando continuidade a esse capítulo, temos as salvaguardas para regular as importações em caso de um aumento inesperado. Você sabe que isso vale para os países europeus, mas isso também vale para os países do Mercosul. Se em algum momento as importações realizadas aqui afetam de maneira significativa, quantitativamente demonstrado, o prejuízo que pode causar à indústria nacional, a parte lesada tem condições de se utilizar da regra existente de salvaguarda bilateral para levar ao governo. Evidentemente que você sempre terá que recorrer ao governo para poder fazer uso dessa salvaguarda. Então, tem todo um rito e toda uma forma de fazer que é igual a que nós temos hoje. A diferença é que está prevista no acordo como um meio já existente a benefício das partes empresariais. Aí a novidade também é a aplicação do princípio da precaução. É um princípio que o industrial brasileiro não conhece muito, porque aqui nunca se aplicou, não estava presente em nenhum acordo dos poucos que o Brasil tem. Mas neste aqui está explícito que as partes concordaram na aplicação do princípio de precaução. O que significa isso? E se uma parte se sentir lesada pelo aumento das importações, ou se sentir lesada por qualquer outra situação de atividades, porque agora tendo serviço de uma maneira ampla e restrita, essas atividades dos serviços podem se constituir em um potencial de dano grave ou irreversível para o meio ambiente ou para a saúde da parte que se sente lesada. E aí, o princípio da precaução, que permite tomar medidas preventivas, tem uma característica própria. Quem tem o ônus da prova é quem propõe a atividade, não é quem se sente lesado. Então, se eu quero me defender de algo que está me acusando, eu tenho que provar que a minha atividade ou o meu produto cumpre todas as exigências e que não é verdade que venha a causar um problema à parte lesada. É um tema complexo, não é tão simples assim. Estou dando uma explicação bem rasa, porque não é o momento para discutir sobre a aplicação dele, mas o nosso ponto aqui é ressaltar a permissão de aplicação. Esse é o mais importante. Bom,
Outro, vocês podem ter certeza que nesse campo das salvaguardas bilaterais nós temos uma amplitude bastante extensa, visando também que haja mecanismos para a solução de conflitos menores. Você pode usar a arbitragem, pode usar a mediação, e é importante uma ressalva que o acordo faz: nenhuma das partes signatárias poderá abandonar o Acordo de Paris sobre mudanças climáticas. Se abandonar o Acordo de Paris, aí ele vai ter que se retirar do Acordo de Parceria. Então, esse é muito importante, porque o Acordo de Paris sobre mudanças climáticas já tem uma série de medidas em andamento, de compromissos assumidos, justamente pelos países signatários, como é o caso dos participantes neste acordo de parceria. A parte quarta, o capítulo quarto, são as disposições finais, né? Aonde você vai encontrar todas as penalidades, os critérios de entrada e vigência do acordo, de como você pode efetivamente recorrer ao governo quando se sente lesado. A ratificação está prevista aí por parte do Parlamento Europeu. E no caso deste acordo especificamente do EMPA, que é o acordo da parceria, ele exigirá, após emitido o parecer do Tribunal de Justiça, ele terá que ser submetido à aprovação de cada um dos 27 parlamentos, obrigatoriamente. Então, uma vez que tenha percorrido esse longo caminho em cada um dos parlamentos, ele terá que ser finalmente ratificado pelo Parlamento Europeu. E só naquele momento é que todo este arcabouço legal que acabamos de compartilhar com os senhores, que está dentro do texto do EMPA, é que vai se tornar efetivamente um acordo disponível para ser utilizado pelas partes. Por enquanto, o que nós temos é a possibilidade, obrigatoriamente, de conhecer, entender, estudar o texto para nos preparar para o dia que ele esteja aprovado. Vocês vão encontrar aqui em nossa apresentação as decisões que constam no texto do acordo e que remetem a exceções conforme cada capítulo para serem aplicadas provisoriamente. Então, tem uma parte que poderá ser aplicada provisoriamente, mas que podem ser aplicadas provisoriamente, mas que obrigatoriamente tem que ser lido o capítulo e identificada a exceção que não será aplicada. Então, como vocês podem ver aqui, praticamente todos os capítulos têm alguma situação de exceção que deve ser contemplada, analisada e entendida de como impacta o trabalho, seja no comércio, seja nos serviços, de cada empresa, para que não haja nenhuma dúvida da sua aplicação. Então, os senhores vão encontrar isso na nossa apresentação. Bom, junto com esse acordo e com esses textos das quatro partes, os senhores vão encontrar um protocolo de cooperação. Ele também é bastante amplo, bastante importante de ser lido, porque ali é onde tem toda a possibilidade de utilizar meios de financiamento, as pequenas e médias empresas poderão participar ativamente nesses financiamentos a fundo perdido para se capacitar, para poder progredir no conhecimento, no entendimento de ampliação fabril dos seus produtos, da sua fabricação, para participar ativamente do comércio. Então, essa parte do EMPA, como eu expliquei, ela ainda vai percorrer um longo caminho até estar em plena vigência. Agora nós temos o Acordo Comercial de Bens. Esse é outro acordo que é o ITA,
que é o famoso Interim Trade Agreement. Esse acordo interino de comércio é diferente. É o que mais tem sido falado na mídia, é o que obviamente interessa mais a cada empresa, porque é o que permite identificar o comércio que você poderá ter de bens e serviços. Então, este acordo, ele tem 23 capítulos. Os senhores podem ver que ele percorre todos os temas tradicionais de comércio. Ele prevê, por exemplo, o diálogo sobre toda a cadeia do agro, indústria. Ele trata das medidas sanitárias e fitossanitárias. Ele trata que especificamente das cláusulas a respeito das salvaguardas bilaterais, trata do estabelecimento dos serviços, seja para o comércio, seja para serviços profissionais, trata do tema de financiamento, ele vai tratar também das procurações governamentais, trata de direitos intelectuais, ou seja, os 23 capítulos, cada um deles, eu convido a que vocês façam uso dos textos para entender desde já a complexidade que cada capítulo dele apresenta. Não é para pobres mortais, tem que entender porque nós temos que compreender que é um acordo que foi elaborado tentando sempre a convergência das legislações tanto dos países do Mercosul quanto da União Europeia. Então, isso é que traz a complexidade. Aqui quero fazer uma ênfase a dois capítulos. O capítulo 2, que é o de comércio de produtos, e o capítulo 3, que é esse sagrado, regras de origem. Então, é o capítulo 4, que trata também da parte aduaneira e da facilitação de comércio. Esses 4 capítulos são indispensáveis de serem dominados, não é apenas ler, é dominar a aplicação a partir da sua interpretação. E como vocês podem ver, esses 23 capítulos, eles contam com uma amplitude de anexos. Aqui está a relação dos anexos, mas cada capítulo reporta a esses anexos. Então, como podem ver, o primeiro anexo trata do programa de eliminação da tarifa. Depois, o seguinte anexo vai falar da tarifa de exportação, e assim por diante. Então, vocês poderão ver que também tem alguns aspectos em anexos específicos voltados para a Argentina, ou para o Uruguai, ou para o Paraguai. São entendimentos que cada país deixou registrado e que estão reconhecidos e estão valendo. Este acordo, quando sair o parecer do Tribunal de Justiça, efetivamente, este sim poderá ser ratificado pelo Parlamento Europeu com maioria simples de votação. Então, o que se espera? Que este acordo ITA, que é o famoso International Trade Agreement, esse ínterim, ele possa efetivamente estar disponível para iniciar o comércio de bens e serviços. E para isso nós fizemos algumas considerações aqui para compartilhar com os senhores. A desgravação. Primeiro grande aprendizado. As tarifas do imposto de importação, elas têm uma redução já acordada por produto e com cronograma específico. Não são de forma imediata sua aplicação. Ela segue o cronograma. Então, como vocês sabem, né? Tem o primeiro cronograma há 4 anos. Mas tem um exemplo aqui para lembrá-los. O setor automotivo, por exemplo, negociou 27 anos para chegar à tarifa zero. Esse é um bom exemplo de que o cronograma tem que ser acompanhado para saber quando chegará a zero
então você tem toda uma redução gradativa. Nem todos os produtos estão contemplados nessas tabelas que os senhores vão a examinar, e nem todos os benefícios previstos são de forma completa. Então, isso chama ao estudo com lente de aumento para cada empresa, para cada classificação fiscal própria, conforme a classificação fiscal na União Europeia, e identificar se seu produto foi negociado com quotas tarifárias, se ele tem um limite anual agregado, se a isenção ou cobrança da tarifa se dará sobre ad valorem ou exclusivamente sobre o valor final do produto. Vocês sabem que são coisas distintas. Cobrar tarifa sobre o valor de exportação ou cobrar tarifa sobre ad valorem, conforme cotas. Então, no caso, produtos principalmente do setor alimentício, de proteína animal, por exemplo, tem cotas anuais. É importante que essas exceções à regra. No caso das regras de origem, sem a comprovação de origem, não há como obter o uso do benefício. Então, para você conhecer a regra de origem do seu produto, há necessidade de consultar o texto do acordo. Cada produto tem uma identificação própria, tem requisitos técnicos, requisitos regulatórios. O prazo é de 5 anos para iniciar a autocertificação, que já é uma realidade há muitos anos na União Europeia. Até o prazo de 5 anos, continuará sendo emitido um certificado de origem pelas instituições autorizadas para tanto. E o que é importante, no caso principalmente das normas técnicas e regulatórias, quem é que comprova? O importador. O importador europeu hoje, neste momento, já faz 2 anos, no caso das normas regulatórias, por exemplo, do CBAM, que são voltadas para o meio ambiente, ele já vem trabalhando de forma voluntária na plataforma criada com esse objetivo. Isso vai ser uma realidade para todas as normas do acordo. Então, é importante dizer aqui que essa complexidade de cumprimento remete a um trabalho de parceria operacional e de eficácia operacional muito forte entre o exportador e o importador. Aqui vocês têm o cronograma de redução gradual da tarifa de importação acordada. Então, aqui nós temos até 15 anos e depois dos 15 anos o caso do setor automotivo, né? Então, aqui de uma maneira geral. O cronograma de desgravação também remete à necessidade de lembrar que produtos que estão no cronograma determinados com quota anual, essas quotas da exportação serão administradas via eletronicamente com o governo brasileiro. Hoje já se tem isso para outros países, isso é uma metodologia dominada por todos os exportadores, e uma vez que o país exportou a quantidade prevista de quota anual para esse produto, poderá continuar exportando, mas o importador terá que pagar a tarifa cheia que esteja vigente naquele momento, como, por exemplo, hoje. Se estivesse em plena atividade o acordo, a quota já teria sido totalmente exportada de carne de aves ou de preparação e conserva de carnes em miudez, porque a quota é baixa. O Brasil exporta muito mais do que a quota que foi negociada, então a exportação continuará acontecendo, mas o imposto a ser pago é de 7,5% por parte do importador. Nos
os senhores vão encontrar para efeitos de consulta na publicação que estará disponível na plataforma da Fiesc, os produtos que Santa Catarina exporta versus o cronograma publicado, como é que ele vai se comportar. Então, aqui vocês têm produtos com acesso imediato, ou seja, os produtos que estão classificados na desgravação nos primeiros anos e que já não têm imposto de importação. Então, aqui são produtos com acesso imediato. Eles já têm e eles continuarão tendo. Esse é o ponto. Então, aqui é importante para permitir que os empresários façam a consulta. Meu produto está aí, é só abrir, acessar a plataforma para encontrar essa publicação aqui. Aqui os senhores veem, tem parte de motor, tem móveis, parte de acessórios de veículos, lei de desperdício de madeira, todo o capítulo de compressores de ar, e por aí vai outros produtos. E aí nós temos aqui um exemplo da categoria 4. A madeira compensada, por exemplo, se fosse iniciar agora, estaria com 20% de imposto de importação e a primeira desgravação de 40% sobre 20% vai se dar no ano 1, quando o acordo começar a vigir. Então, esse é o ponto que tem que ter presente, como funciona essa desgravação para os produtos catarinenses que estão na lista, dos que já são exportados. Aqueles que não são exportados têm que verificar diretamente na tabela. Isso vale aqui para a da categoria 4, temos o tabaco, que aqui vocês podem observar, vou tentar contar aqui, podem observar que a tarifa base, no caso do tabaco, ela já remete a um comentário que estava sendo feito. Ela tem tarifa, mas a tarifa base já está descrita aqui como é que se aplica. Ela tem quantidade, tem peso, então tem que ler com lente de aumento. Quem é exportador de tabaco já sabe como funciona, né? Na categoria 7, a mesma situação. Aí vocês têm participantes de acessório de veículos, e aqui está, eu já vi que vocês no chat têm várias perguntas, então gostaria que vocês levassem em consideração o seguinte: nós não vamos distribuir essa apresentação por e-mail nem por WhatsApp, ela vai estar disponível na plataforma Fiesc, nesse link que está aqui no QR Code. O que você tem que fazer por empresa é justamente se cadastrar com CNPJ, e vocês têm acesso a toda essa documentação. Nós vamos estar publicando os textos oficiais dos acordos, do acordo EMPA, do acordo ITA, do protocolo de cooperação, e os cronogramas, e mais esta apresentação que tive a oportunidade de compartilhar com vocês, certo? E aqui, por último e não menos importante, para já nos darmos encerramento aqui ao nosso, vamos conversar um pouquinho, mas de toda maneira aqui para encerrar. O que foi ontem na decisão tomada? O Parlamento Europeu atendeu, que obrigatoriamente ele tem que atender ao pedido dos países membros, para solicitar um parecer do Tribunal de Justiça da União Europeia, e essa resolução que ele aprovou ontem de respeito à necessidade do Tribunal de Justiça da União Europeia revisar o texto do acordo, do texto dos anexos, de todo o que é o conteúdo dos textos que foram assinados no Paraguai. Os textos oficiais
estão, então, hoje assinados e aprovados pela União Europeia. Essa assinatura está valendo. Essa aprovação da Comissão Europeia está valendo. Mas, para que possa dar continuidade ao processo de ratificação na União Europeia, se espera, então, a partir de agora, que o tribunal emita um parecer dizendo que o texto está em conformidade com a base jurídica e institucional da União Europeia. Obviamente que eu quero lembrá-los de que esse é um cuidado exagerado, porque, se os senhores estão lembrados, os que acostumam acompanhar isto mais de perto, já desde 2019 havia uma determinação da Comissão Europeia de fazer a revisão jurídica dos textos, inclusive a tradução a cada um dos 24 idiomas. Então, essa revisão jurídica, ela já foi feita. Porém, como alguns países, como França, Polônia, Irlanda, Bélgica, se mostraram contrários à aprovação, que foi maioritária, mas eles foram voto vencido, da aprovação por parte da Comissão Europeia, optaram por recorrer a um instrumento legal que existe, que é pedir esse parecer ao Tribunal de Justiça. Então, o que vai ocorrer acontecer agora? O Tribunal de Justiça tem o tempo necessário para emitir o parecer. Ele pode fazer isso em 30 dias, como ele pode fazer lá, na média de demora do Tribunal de Justiça para emitir parecer desta natureza, tem sido 1 ano e meio a 2 anos. Então, sem que ele emita esse parecer, a ratificação do acordo não pode ser iniciada e ele fica, como está sendo dito pela mídia, congelado no tempo. Até pode tirar, faz favor. Vai ficar congelado até que as partes se entendam. Então, é importante dizer o seguinte: por que nós mantivemos este workshop? Para compartilhar com os senhores a necessidade de aproveitar esse tempo de graça que vamos ter aí enquanto o parecer não sai, para que cada uma das empresas possa efetivamente mergulhar no aprendizado, porque é um aprendizado. E nós que lidamos com o tema de muitos anos, que conhecemos os textos de acordos comerciais, sabemos perfeitamente de que estamos falando. Então, aqui fica a recomendação: vocês terão um tempo prudencial para estudar os textos, para discutir nas suas empresas internamente quais são os ajustes, como é que vocês vão fazer para aproveitar as oportunidades, para aproveitar as oportunidades que vocês têm com esse acordo. É importante também dizer que ele poderá vir a ter um parecer muito mais rápido do que se espera, e que é o tempo previsto de 1 ano e meio, 2 anos, porque, obviamente, a União Europeia tem, neste momento, um interesse político muito alto de contar com essa ratificação do Interim Trade Agreement. Então, é importante ter presente que podemos ser surpreendidos a qualquer hora com um parecer positivo e a ratificação do acordo. Bom, os textos são complexos, o cronograma é importante, entender que o cronograma tem um cronograma para ser aplicado na União Europeia, tem um cronograma para ser aplicado nos países do Mercosul, não são homogêneos. Então, a tarefa que nós temos pela frente é muito ampla, ela exige esse aprendizado. Vou deixar
exige o aprendizado, exige a necessidade das consultas. Todos esses textos estão publicados na União Europeia, são públicos, estão na internet, podem usar a internet, como podem usar o site da União Europeia, como podem usar a nossa plataforma. Não temos como responder consultas específicas de NCM, porque não se trata desse trabalho neste momento. Então, queria também nos colocar à disposição, dizer que o nosso ponto maior aqui, neste momento, é colaborar estreitamente com cada uma das indústrias para que nós possamos estar juntos e poder transmitir aos senhores os caminhos a serem seguidos, principalmente para o cumprimento das normas regulatórias. Quem quer acessar o canal Fiesc no YouTube vai encontrar alguns workshops que nós já realizamos sobre como acessar a plataforma, quais são as exigências, por exemplo, para comprovar que a sua fábrica não está instalada num lugar de desmatamento. E temos outros estudos já feitos das normas de, por exemplo, a due diligence, que é exigida para o importador demonstrar que o exportador, não sou catarinense, evidentemente, todos os exportadores de produtos para a União Europeia não tem um acúmulo de processos por assédio moral, por contratação de trabalho infantil ou trabalho escravo. E esse due diligence é a obrigatoriedade do exportador. O seu importador não pode fazer nada se você não entrega para ele essas informações. Então, para que vocês possam entender como se dá essa dinâmica, de que maneira fazer isso, nós estamos aqui à inteira disposição. A minha equipe aqui são 8 especialistas, todos eles são bilíngues, alguns são trilíngues. A gente está aqui para servir vocês. Mas o mais importante é recomendar que nós não conseguimos substituir a leitura, a análise e o aprendizado de cada um de vocês, de cada um dos textos, para que possam, evidentemente, aplicar em tempo. Porque, lembrem, nós estamos mirando a promoção comercial e vender nossos produtos, mas nós somos importadores, somos um mercado extremamente atrativo. Então, não podem deixar de lado o reconhecimento de que temos que aprender mais para estar preparados para a concorrência. E vocês sabem que nós estamos sempre levando a bandeira da competitividade, do ambiente interno das empresas, temos avaliação de maturidade para colaborar com vocês. Então, quero agradecer aí a presença de todos, a Eliane Fontes, um prazer, minha amiga, tê-la aqui, a Josefina, o Osvaldo, a todos os que estão aqui, que são colegas que sofreram conosco esse período todo de muito tempo nos corredores das negociações, né, Josefina? É muito, e a gente fica feliz de ver o filho nascer, né? Realmente, depois de muitos anos de debate, discussões e o texto bem complexo, a parte de salvaguarda bilateral é interessante ler também. Eu já li, fiz um resumo também já para as empresas. E está bastante interessante, né, com consultas e a parte de arbitragem no órgão de solução, na bilateral também é uma coisa interessante, as empresas conhecerem os seus direitos, caso aplique, né? Teve gente já perguntando sobre alíquotas aplicadas dos 25% que a Europa colocou, e aí eu já expliquei que, por enquanto, está valendo tudo, mas que futuramente, quando o acordo for ratificado, tem que esperar esse trâmite, que nós já sabíamos que isso iria acontecer, normal, mas aqui também demora para aprovar também. Normalmente os acordos têm demorado de 4 a 5 anos no Brasil também para ser aprovado no nosso Congresso e sair o decreto, né? Então, eu acho que tem muita coisa importante e você está de parabéns. A sua apresentação foi objetiva, mas chamando a atenção das coisas principais para os produtores exportadores e importadores também, né?
porque é uma via dupla esse acordo. Então, eu estou feliz demais que ele é não só econômico, mas político. O Brasil, né, é uma posição muito importante para nós todos. Um prazer ter aqui assistido a sua apresentação. Já elogiei para todo mundo, já estou pensando em convidá-la para falar também em outros cantos, viu? Tá bom, Josi, tu sabe que nós estamos juntas. Bom, pessoal, quero agradecer mais uma vez, lembrá-lo de que esse acordo, nessa complexidade, é o mesmo que está sendo negociado pelo Mercosul com a Índia. Ele vai começar, vai receber um reforço de importância política com a presença do presidente Lula e de uma mega delegação empresarial 18 a 20 de fevereiro, mês que vem, também já deixar aqui o convite para vocês estarem sempre consultando a nossa plataforma. Nós teremos uma missão comercial à Espanha, agora no mês de abril. É extremamente relevante essa missão que vamos realizar lá, porque o objetivo, claro, sempre é um mercado amplo, precisa passar pela prospecção, mas o que nós queremos, já estava planejada desde 2025, é termos a possibilidade das conexões empresariais de maneira multissetorial. Então, nós devemos estar já na próxima semana, até o final da próxima semana no máximo, publicando convite para os empresários participarem. Em abril, nós temos um planejamento bastante forte este ano de promoção comercial. E, por último, e não menos importante dizer, para o acordo de parceria Mercosul-União Europeia, nós contamos com os escritórios internacionais da CNI, mais particularmente com o International Chamber of Commerce, do qual eu participo no Conselho Geral. Nós temos escritório de parceria com o International Trade Center em Bruxelas, em Genebra, e agora nós temos o escritório da CNI em Munique, temos as câmaras de comércio em cada um dos países que fazem parte do braço do International Chamber of Commerce. Então, meus caros empresários, não é por falta de apoio, não é por falta de conhecimento, não é por falta de oportunidade que nós vamos deixar que esse acordo não venha a se converter em mais uma via de aumento da competitividade e da internacionalização da indústria catarinense. Muito obrigada pela presença de vocês, um abraço bem fraterno a cada um e sempre à disposição. Tenhamos um bom dia. Obrigado por tudo.